As vestes querem dizer muita coisa. Por exemplo, o cego Bartimeu, ele tinha uma capa. E só depois, estudando as escrituras, eu descobri que a capa do cego era um tipo de um crachá para dizer, olha, eu tenho limitação, essas coisas, sabe? E o, o profeta João Batista, ele se vestia de uma forma diferente. Ele jogava por cima do corpo ali um couro de camelo e amarrava uma cinta. Ele era diferentão, ele era fora da curva. Ele, até a comida dele era diferente. Ele comia outras coisas, aquilo que ele achava no deserto, gafanhoto. E era diferentão ele. E também, na minha vida pessoal, logo que eu saí do exército, eu tinha o costume de estar sempre engraxando os sapatos, porque diariamente era passada uma revista lá e eles olhavam o nosso coturno e o corte do cabelo para ver se estava tudo em dia. Tinha uma carteirinha que era preenchida semanalmente para ver se o cabelo estava cortadinho. E aí eu peguei o costume de reparar no sapato dos homens, se estava engraxado. E aí teve uma situação em que a gente se colocou diante de um advogado lá por causa de uma situação que aconteceu. Aí quando eu olhei para o sapato dele, eu falei, ih, esse cara não engraxa o sapato pelo menos um mês. Ele não é um bom advogado. E no final não era mesmo. E aí passou muito tempo e um amigo meu, ele é líder comunitário, é de um lugar afastado, invadem terrenos, ele é líder ali. E ali foi um oficial de justiça e ele me contou depois que ele foi lá para dar um esculacho no oficial de justiça, que aquele povo lá já estava quase legalizando ali as suas moradias. Aí ele falou para mim, Vitão, não dava para falar com o cara. Ele era mais maloqueiro do que os maloqueiros da invasão. E ele tinha um sapato todo sujo. Interessante, né? Interessante. Eu acho interessante isso. E aí tem gente que fala, ei, não tem nada a ver. Bom, eu não sei se não tem nada a ver. Você nunca viu um advogado diante de um juiz sem seu terno ou gravata ou aquela beca, né? Não sei. Aí, Deus chamou um homem para falar por ele, para falar por Deus. Ele era profeta. E esse profeta se chamava Ezequiel. E Deus falou para ele, olha, você vai ter que ir até lá, a nação, a minha nação, e falar com aquele meu povo, e você vai ter que dizer para eles tudo que eu colocar na tua boca, você vai falar. E fica sabendo, se alguém morrer porque você não falou, a morte desse vai ser nas suas costas, vai estar sobre você. Se alguém morrer mas você falou, você está livre dessa morte. E se alguém fizer certo, mas você não falou, nada do que ele fez vai valer, porque ele não te ouviu. Então, era muita responsabilidade. Aí Deus falou para ele, olha, fica sabendo que esse povo é de dura cerviz. Cerviz é esse músculo aqui do pescoço em que o carroceiro ele puxa o boi para cá e é tão forte esse músculo dele que ele não vai. Ele não vai, ele é de dura cerviz. Ele não foi ainda colocado de uma forma
que faça o que o carregador lá está fazendo. Então ele é um povo de dura serviço. Ele está olhando para um caminho, é o caminho errado. Deus está mandando, não vá por esse caminho, vá pelo outro. Ele não muda, porque ele é de dura serviço. E aí tem que ir falar com esse povo. Daniel teve medo. Daniel teve medo de ir falar com esse povo. É um povo da pesada mesmo. Tipo, vai rolar agressão, vai rolar coisa difícil de contornar. Aí Deus falou, olha, como esse é um povo duro, vou colocar no teu rosto também uma dureza pior que o diamante. Quem conhece o diamante sabe, ele risca o aço, ele corta vidro. Eu vou colocar uma dureza no teu rosto também. Deus estava falando para ele, eu vou dar um psicológico na cabeça deles, que eles vão olhar para tua cara, vão pensar, esse é pior do que aquele advogado do sapato sujo. E aí Daniel foi para falar com esse povo. Depois eu conto para vocês a respeito das maquinações que esse povo estava envolvido, tá bom? Não vou falar agora, senão vai tomar muito tempo. Mas eles estavam envolvidos com sociedade secreta, baixaria, feitiçaria, provocações com Deus. Deus não está vendo, ele parou de olhar para essas coisas, ele abandonou a humanidade, nós estamos num caminho de morte. Imagina, não vai acontecer nada disso que diz no final.